Olá você, como vai? Meu nome é Gabriel Bezerra, seja bem-vindo ao canal Restauração da Monarquia. Já faz muito tempo que eu não trago conteúdos, não é? Eu fiquei um pouco, podemos dizer assim, desesperançoso, não é por causa da qualidade do vídeo, mas como qualquer iniciante está sujeito a ter falhas, acordei mais uma vez para publicar conteúdos sobre a monarquia brasileira e sobre esta república em que vivemos. E muito em breve, falaremos sobre histórias também. E traremos conteúdo histórico, não só do Brasil, como também da história mundial e a história militar, que acredito que muitos admirem assim como eu. Não é? O vídeo de hoje falaremos sobre a República, obviamente, e falaremos sobre o seu primeiro presidente, Deodoro da Fonseca. Não preciso falar muito sobre Deodoro, pois vocês já sabem de tudo. Eu trouxe um vídeo bem detalhado sobre os últimos períodos do Império, sobre Deodoro da Fonseca, sobre toda a articulação conspiratória para tramar o golpe. Esse vídeo será exclusivamente sobre o governo Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891. Né? Para começarmos pelo começo, Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, liderou um movimento golpista militar que depois o imperador Dom Pedro II e a República. Como todos nós sabemos, isso é apenas uma recapitulação para entendermos tudo e falar sobre o governo Deodoro da Fonseca. Né? As causas principais do golpe, né? Desgaste da monarquia após a Lei Áurea, que desagradou a elite agrária, crescente influência do exército brasileiro na política, ideias republicanas e positivistas em expansão. Muito em breve falarei sobre o positivismo e a grande influência que os positivistas tiveram na política brasileira após a República, e a crise econômica e a perda de apoio político do imperador. Por conta de tudo que veio acontecendo, foi uma coisa por cima da outra. O imperador foi acumulando inimigos um por cima do outro, mas não renunciando aos seus princípios, à sua soberania e o seu direito como chefe de Estado e de governo e membro, chefe do quarto poder, de exercer aquilo que a lei lhe permitia e o que ele achava bem para o império. Então ele foi acumulando inimigos na maçonaria, foi conseguindo inimigos na religião católica, na igreja católica, foi arrumando inimigos no exército, foi arrumando inimigos republicanos. A imprensa da época muitas vezes fazia charges do imperador babando, fazia charges do imperador sendo deposto, ele sendo derrubado de seu trono por conspiradores republicanos. Então foi uma articulação extraordinária, podemos dizer assim, não é? Podemos dizer até canalha, não é? Porque o imperador em nenhum momento reagiu a nenhuma das tramas golpistas, não reagiu contra os jornais, não reagiu contra a imprensa. Ele era a favor da liberdade de imprensa, sempre foi a favor da liberdade dos escravos, sempre foi a favor e nunca renunciou aos seus princípios e, muito pelo contrário, avançou em frente. Mas isso tudo já foi explicado no vídeo passado. Vamos dar início ao governo Deodoro. Ele governou de forma autoritária e concentrando poderes, já que a nova ordem republicana ainda estava em construção. Claro, a República
foi uma ideia que podemos dizer assim, foi articulada do dia para a noite, né? Pois, logo após o golpe, no campo de Santana, que apenas depois o Visconde de Ouro Preto, e vocês já sabem disso que eu já expliquei, Deodoro voltou, depois vieram conspiradores e disseram que Gaspar Silveira Martins iria ser o novo primeiro-ministro. Aí Deodoro falou essa frase icônica: digam ao povo que a república está feita. Esse é o país dos recados, né? Mas voltando ao contexto, né? Como foi tudo meticulosamente armado do dia para a noite, havia necessidade de símbolos pátrios. Então, eles foram para a Câmara no Rio de Janeiro proclamar a República, e o hino que foi tocado foi o hino da França, sim. O hino que deu início à Revolução Francesa, que hoje é o hino nacional da França, foi o hino que foi tocado na proclamação, no golpe da República. E uma bandeira muito semelhante à dos Estados Unidos, só mudaram as cores. Colocaram as cores verde e amarela, mas o padrão da bandeira era o mesmo. Né? Até o nome da primeira Constituição chamava-se República dos Estados Unidos do Brasil. Então, eles queriam nos aproximar tanto do ideal republicano americano, né? E com as ideias federalistas, que fizeram de tudo um pouco, mas o resultado é que a República ficou cada vez mais centralizada e o poder ficou nas mãos do Deodoro da Fonseca. As principais medidas prioritárias do governo Deodoro foi a expulsão da família imperial do Brasil, e todos os símbolos monárquicos foram eliminados e proibidos de serem apresentados. Né? Nas mudanças institucionais, ele instituiu um governo provisório, né? No qual um dos primeiros artigos dizia que quando tudo estivesse estável, iria ser feita uma consulta popular ao povo para que o povo escolhesse ou a república ou a monarquia. Eu expliquei isso no vídeo passado. E sabe quando eles fizeram esse plebiscito? 103 anos depois do golpe de 15 de novembro. Exatamente, 103 anos. Quando aquela geração de monarquistas já tinha morrido, quando as demais gerações de monarquistas tinham morrido no massacre de Canudos e nas demais opressões, quando a armada tinha sido aniquilada pelos republicanos, porque a armada era fiel ao imperador, a armada era monarquista, e quando o brasileiro tinha perdido toda a sua identidade, toda a sua cultura passada e toda a história passada brasileira que era conhecida. Este foi o resultado, e até hoje sentimos as pesadas consequências desta república que foi provisória de 1889, até 1993. Né? Mas continuando aqui. Nomeou ministros militares e civis republicanos. Criou novos estados a partir de antigas províncias com maior autonomia estadual. E outra coisa, né, que é interessante, foi convocada uma eleição indireta através da Assembleia Nacional Constituinte, onde Deodoro foi eleito como chefe do governo provisório e outro militar também, outro marechal, Floriano Peixoto, foi eleito como seu vice. Quando Deodoro foi tomar posse, não é, toda a bancada do parlamento o vaiou, porque eles detestavam Deodoro, sempre detestavam. O objetivo era só usar Deodoro como uma marionete, uma pecinha de xadrez, para dar o golpe, pois ele era influente no exército, era marechal do exército, eles só precisavam dele naquele momento. E queriam descartá-lo o mais rápido possível para fazer com que esse país se transformasse em federalista. Que esse era um dos planos do imperador Dom Pedro II. Era tornar o Brasil o mais federalista possível, com um poder mais centralizado,
com as províncias com mais autonomia no modelo americano. Né? Então, assim que Deodoro tomou posse, fez o tal juramento, ele foi vaiado durante o momento. E quando Floriano Peixoto foi tomar posse, também, Floriano Peixoto foi ovacionado. Vocês podem pesquisar se duvidarem de mim, mas ele foi ovacionado, foi aplaudido. E Deodoro da Fonseca, coitadinho, foi só uma marionete nesse jogo de influências, não é? Mas vamos continuar, né? Separação entre igreja e Estado. O Brasil deixou de ser um país oficialmente católico e o casamento civil foi instituído. É uma medida política que até hoje continua. A economia, política e financeira. Apoio inicial. A política de encilhamento conduzida por Rui Barbosa, ministro da Fazenda na época de Deodoro, incentivou a emissão de papel moeda e criação de empresas, muitas fraudulentas, e resultou na inflação e crise financeira. Claro, Deodoro não era um estadista. Deodoro não tinha uma equipe de ministros competentes, pois o imperador, inteligentíssimo como era, inclusive ele disse muitas vezes que se não fosse imperador, gostaria de ser um professor, né, para ensinar as demais gerações de brasileiros. Né? Deodoro não tinha uma equipe preparada e começou a imprimir dinheiro. Sempre a impressão de dinheiro resulta nessas coisas, porque a economia ela fica fragilizada através da impressão de dinheiro, sem a economia sendo impulsionada a crescer. Né? Na política externa, né? Reconhecimento da República do Brasil por diversos países. Estados Unidos foi um dos primeiros, né? Podemos considerar o óbvio. E Portugal, né? Não gostou muito, o governo português não gostou muito do tratamento dado à família imperial brasileira, pois, inclusive, se não me falha a memória, foi o pai de Fernando Henrique Cardoso, ou foi o avô? Sim, o pai ou o avô do Fernando Henrique, que foi presidente da República, cogitou em assassinar a família imperial brasileira. Sim, assassinar. Por quais motivos? Eles eram ameaça ao novo sistema republicano fraudulento, golpista, que aqui estava sendo plantado. Mas vamos continuar. E, assim acontecendo, foi entregada a carta de exílio ao imperador e eles foram expulsos na madrugada do dia 16 de novembro. Na madrugada do dia 16, o imperador foi levado às escondidas para um navio e foi levado para Lisboa, em Portugal. E na cidade de Lisboa, não exatamente em Lisboa, né? Mas quando chegaram a Portugal, a imperatriz Dona Teresa Cristina já estava mal de saúde, não aguentou as emoções, o calor das emoções políticas no Brasil e acabou falecendo em Portugal. Né? O imperador, abalado demais com isso, foi para a França, né? Recusou qualquer tipo de auxílio e viveu lá escrevendo livros e vivendo da ajuda de velhos companheiros que foram exilados junto com ele. Né? Voltando à República e o governo Deodoro. Né? Inspirada na Constituição Americana, obviamente, a Constituição Republicana dos Estados Unidos do Brasil foi proclamada no dia 24 de fevereiro de 1891 e instaurou o sistema presidencialista, mandato de 4 anos, presidente e vice eleitos de forma indireta pela primeira vez pelo Congresso, como eu já falei anteriormente. Interessante desta Constituição e das demais, que eu vou explicar adiante, é que você podia eleger um presidente de um partido e poderia eleger o vice-presidente de outro partido. Por exemplo, né, o mais provável presidente para ganhar é um do partido... Eu não vou citar partidos atuais, mas vamos dizer assim, que o presidente do Partido Conservador
fosse eleito, o Partido Republicano Conservador fosse eleito e o vice-presidente seria eleito do Partido Republicano Liberal. Podemos citar assim, por exemplo, para não dar confusões por causa de política, que o negócio está sério. E assim acontecia, né? Eu vou falar disso futuramente, mas aconteceu muitas vezes de presidentes brasileiros serem eleitos de um partido e os vices do outro. Eu posso citar Juscelino Kubitschek e João Goulart, né? Juscelino Kubitschek era do PSD, Partido Social Democrático, e o João Goulart era do PTB, partidos fundados por Getúlio Vargas, mas com intuitos diferentes. Podemos até que dizer que eram as duas faces da mesma moeda, mas se podia eleger presidente e vice de partidos diferentes, né? E a separação do poderes, autonomia de estados e federalismo no começo, né, da República. Direitos individuais, liberdade de culto, de imprensa e etc. E Deodoro da Fonseca foi eleito indiretamente, como eu já disse, e Floriano Peixoto como seu vice. E podemos dizer que o governo de Deodoro da Fonseca e ele próprio pode ser considerado o presidente mais desprezível da história do Brasil, um dos presidentes mais desprezíveis, e podemos considerá-lo também um dos piores governos da história do Brasil, pois governou sob autoritarismo e fechou o Congresso, exatamente. O homem que tinha sido eleito indiretamente pelo Congresso foi o homem que fechou o Congresso. Eu vou explicar isso bem rapidamente antes de falar de outras coisas, né? Deodoro, né, como muitos militares presidentes deste país, tiveram nenhuma ou pouca habilidade política, né? Sempre entrava em conflito com o Congresso, porque o Congresso queria limitar os poderes do presidente da República, como é normal das democracias ocidentais, e Deodoro não queria. Deodoro queria o poder absoluto. Deodoro queria ser um tipo de Solano Lopes brasileiro, não é? E muitas de suas decisões terríveis e a sua péssima equipe de ministros ocasionou um crescimento da inflação, a falência de empresas e instabilidade social. E ocasionaria, obviamente, na oposição civil e militar. A insatisfação crescia, né, entre os parlamentares, militares e civis, né, e setores da elite do exército brasileiro, e se tornavam mais ferrenhos à oposição, né? E no dia 3 de novembro de 1891, Deodoro deu um golpe dentro de outro golpe, para fechar o Congresso e governar de forma ditatorial. Mas, em minha opinião, ditador não renuncia, né? Pelo menos não nesse curto período de tempo, pois ele fechou o Congresso no dia 3 e no dia 23 de novembro de 1891 renunciou ao cargo, pois ele não aguentou as pressões, né? E, continuando aqui, né, isso gerou, obviamente, revoltas por altas camadas do exército e pela armada, a Marinha Imperial, sempre a favor da democracia, sempre a favor do Estado de Direito, sempre a favor do imperador, né? E após a sua renúncia no dia 23 de novembro, 20 dias depois do golpe, né, diante de uma pressão política gigantesca, uma ameaça de guerra civil, a revolta da armada, Deodoro teve que renunciar, não tinha outra opção. Ele ficaria isolado no Rio de Janeiro e o Brasil seria varrido por uma guerra civil, né? Então podemos considerar que o governo de Deodoro da Fonseca, um dos fundadores dessa república, que tem de tudo para continuar péssima e ruim, trouxe instabilidade, crises políticas, autoritarismo e
mas decisões que desgastaram sua autoridade e sua relevância, liderança e respeito que tinha pelos grandes feitos na Guerra do Paraguai. Ele foi um herói de guerra, não é? Morreu, não é? Como todos nós estamos destinados à morte, morreu em 1892, não é? Pouco tempo após deixar a presidência, e muito angustiado, preferiu ser enterrado como civil. Mas muitos admiradores de Deodoro disseram: não, o Marechal ele estava irritado, simplesmente ele não estava bem de saúde, a cabeça dele não estava bem, mas nós vamos enterrá-lo como militar. Ele foi um marechal do exército enquanto vivo, foi um herói de guerra. E assim encerrou-se o governo de Deodoro da Fonseca. E assim inicia-se o primeiro capítulo desta República Brasileira, República de Banana, como é chamada. No próximo episódio eu falarei sobre Floriano Peixoto, vice-presidente de Deodoro da Fonseca, mas não vou dar spoilers por enquanto sobre nada. Vocês aguardem no próximo capítulo, né? E fiquem com Deus e até a próxima. Ave Império do Brasil, casa de um povo gentil, razão do nosso